Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui no nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente o mapa astral que tu me trouxeres. Venha participar aqui do nosso programa Mercúrio em Virgem, fazendo contato e enviando as suas perguntas, ou vindo aqui ao vivo para perguntar, tendo uma consultoria especial gratuita sobre astrologia. Pode ser o teu mapa ou o mapa que tu quiseres analisar, que a gente conversa aqui ao vivo e a cores. Então, hoje, agora vamos ter algumas perguntas de um aluno do curso de astrologia que está já chegando aqui. Vamos chamá-lo. Que é a presença de um aluno do curso de astrologia para fazer as suas perguntas astrológicas. Olá, boa tarde, Laerte, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Tudo? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Mercúrio em Virgem. Muito obrigado. O nome eu adorei, só que eu não sei o que significa Mercúrio em Virgem. Eu acho que eu fugi da live. Tu explicou. Bom, como tu és um aluno do nosso curso de astrologia, com certeza logo tu vai descobrir. Ah, vai deixar eu curioso. Então, meu caro, parece que tu tens algumas perguntas, algumas questões para a gente esclarecer ao vivo aqui sobre astrologia? Tem, tenho sim. A primeira dela, eu tô na sétima ou oitava aula estudando as casas ali, e muito me interessa sobre a casa 7, que eu acho que é dos relacionamentos, se eu lembro da aula. Da Sim. casa 7 a 5 eu não lembro o que é. Eu queria ver a relação dessas casas com o meu mapa, porque foi de umas perguntas que eu ia te fazer na última vez que conversávamos. Manda, Tá vamos lá podendo? então. Vamos começar com essas duas? Então, Como vamos tu começar com quiser. essas duas que vai dar um pano para manga bem legal. Em primeiro Tá. lugar, dessa pergunta inteligente que todo astrólogo gosta, que é, eu queria saber em relação ao meu mapa. Por que Sim. isso é inteligente? Porque é claro que a gente pode falar genericamente, a casa 7 é dos relacionamentos, a casa 5 é da vida social, do lazer, né? O que tem em comum a 5 com a 7? Em primeiro lugar, a casa 5 é a nossa abertura da imagem para a vida. É como que a gente usufrui do que a vida nos oferece. Então, conforme for o que tu tens na tua casa 5, vai dar alguns indícios de como que tu vais curtir a vida, literalmente. Mas o que tem a ver com a 7? A casa 7 é a casa dos relacionamentos de longo prazo, a casa dos relacionamentos amorosos, mas também sociais e de amizade. Então, a gente costuma dizer que a 7 é do casamento. Bom, antes de casar tem o namoro, né? E antes do namoro tem o se conhecer. Então tudo começa na casa 5 e pode ser que evolua para a casa 7. Então a questão é que a casa 5 e a casa 7, que tu perguntasse, já deve ter a ideia, a noção, né, de que elas estão interligadas, né, na nossa vida afetiva e social. Então, analisando a tua casa 5, aí a pergunta inteligente que a gente gosta, né? Tá, mas e na minha? Ou seja, vamos descobrir, aí tu vai me ajudar aí se tu tiver o teu mapa à mão, né? Qual o Sim. signo que está na cúspide? Para quem não sabe aí que está nos assistindo, a cúspide é o grau zero, é onde a casa começa. Qual é o signo que está no comecinho da casa? Isso vai definir a energia que vai reger aquela casa. Tu sabe me dizer então qual é o signo que está no início da tua casa 5? Não. Não. Aí tu me aperta, porque eu não tenho ele aqui à mão, né? O teu mapa. Não tem o mapa aí, tá? Não tem o meu também. Mas não tem problema. Vamos Não tem ver, tu nada a ver tem. com Sol e ascendente, né? Não, não tem. Olha, genericamente, para tu entender quando tu tiver a mão teu mapa, aí tu já vai poder olhar e já vai poder Sim. destrinchar. O signo que começar a casa vai dar a tônica daquela área da vida para ti. Então vamos supor, tu tem ascendente aquário, né? Então, Sim. provavelmente, tua casa um começa em aquário, certamente. Provavelmente a tua casa 2 começa no finalzinho de aquário ou em peixes. Vamos supor que seja peixes.
Tu tem o Sol na casa 2, né? Em peixes. Sol em peixes. Tá. Então, provavelmente a tua casa 2 começa em peixes. A tua casa 3 vai começar em Áries, a 4 em Touro e a 5 em Gêmeos, muito provavelmente. Pelo que eu já te conheço, é bem provável que a tua casa 5 seja regida por Gêmeos. Porque a casa 5 regida por Gêmeos é uma vida social, é uma vida geminiana, ou seja, muito dinâmica, muito mente aberta, que gosta de gente, gosta de pessoas, que sente prazer em se abrir para o mundo, para conhecer gente nova. Então, é muito possível, pelo que eu já te conheço, que a tua casa 5 seja regida pelo signo de Gêmeos. Então, quando tu olhar lá, tu só confirma. Mas se assim for, já temos uma ideia. Como é que diz a tua casa 5, né? É a tua forma de te conectar inicialmente com as pessoas, né? E é uma forma geminiana, ou seja, muito, como eu te conheço, tu é muito dinâmico, tem muita energia, é muito mente aberta, gosta da diversidade das pessoas que tu conhece, né? Tu respeita as formas diferentes de ser. Isso é uma casa 5 geminiana. É muito provável que seja a tua. Já a casa 7, a gente tem uma forma mais fácil de deduzi-la. Se o teu ascendente é aquário, a cúspide da casa 7 tem que ser em leão. Ah! Então a tua casa 7 leonina já nos diz outra coisa. Nos teus relacionamentos mais sérios, nos teus casamento, sociedades, parcerias, né? A casa 7 também rege associações e parcerias. Tu vai ser leonino, ou seja, tu vai ser muito nobre, muito protetor, muito dedicado a envolver a pessoa, a cuidar da pessoa, a se responsabilizar pelos dois, pela relação dos dois, né? Isso é uma atitude leonina para quem tem casa 7. Então, tu vai ser muito cavalheiro, muito parceiro com quem tu tiveres um relacionamento sério, de compromisso, seja ele de amor, amizade ou até de sociedade, né? Então, no caso de tu estabeleceres uma sociedade, tu vai ser um excelente sócio, né? Tu vai ser um sócio dedicado, vai ter todo um envolvimento com muita seriedade, porque o leão é o arquétipo do rei. E o rei, antes de tudo, se responsabiliza pelos demais, né? Então ele abraça as dores coletivas. Então vai ser um companheiro muito presente. Isso aí, em linhas gerais, seria, estamos deduzindo, né? A tua casa 7 e a tua casa 5 que tu perguntaste. Uhum. Sim. Tu lembra se tem planetas nessas duas casas? Não lembro, eu não lembro nem se eu ganhei o mapa de ti, se tem no celular eu perdi. Naquele primeiro celular eu perdi. Ganhou com Gostaria... certeza. Mas eu te mando de novo. Manda de novo, por favor. Se eu tô sabendo agora que tu não tem, te mando já. Assim que a gente terminar aqui, eu te envio aí. Eu tenho arquivado, pode deixar. Tá bom. E não. Que mais que tu teria? Tá. Isso eu tinha... Nós temos Você fez, como chama a parte da astrologia que vê as sociedades? É um campo de estudo que tem... Tem um campo que é astrologia empresarial. Empresarial, né? Aí você fez para mim, deu alguns tópicos e tem horários, dias e tal. Tu lembra do dia que você falou para mim para eu fazer a inauguração da empresa que eu e o meu colega Thiago montamos? Olha, eu não tenho aqui agora, mas eu posso o dia e o horário a gente pode ver depois. É 10 de março. Uma sugestão tua não mudou? Você tem que fazer cálculo ainda ou não precisa? Eu não tenho aqui agora, né, o cálculo, mas a gente pode ver com calma depois, né? Tá bom. Então, e relacionando, então já deu uma resposta bacana. A casa 7 ali, pelo que tu falou das parcerias e os relacionamentos, tem bastante coisa a ver, né? Porque fecha com algumas coisas do que eu pratico e de como eu vivo em função das características da casa, tá? Isso, tá. Aproveitando para expandir um pouquinho, né? Para quem está nos assistindo Sim. também. Cada casa astrológica representa uma área da vida. Quando a gente Sim. identifica elas no nosso mapa, a primeira coisa que a gente deve ver é qual o signo onde ela começa. Isso vai identificar a tônica geral daquela área da vida para nós em termos de que energia a natureza nos presenteou ao nosso nascimento, para que a gente
consiga lidar com aquela área da vida. Né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, às vezes a casa começa num signo, mas ela tem grande parte dela preenchida por outro. Isso é normal, não é um problema. Isso compartilha duas energias para nós naquela casa. Então, aquela área da vida vai ter um direcionamento pelo signo que está no começo. E vai ter uma outra influência complementar que está presente no restante dela. Então, é normal se uma casa começa num signo e depois vira para outro. Normal. Se for, o principal é o signo que começa. A gente chama de cúspide o ponto zero onde a casa começa. Tem que ver em que signo que está esse ponto zero. E, complementarmente, vai ter aquele restante da casa, que se for em grande parte, né, vai ser importante também, mas como um complemento. A terceira e última coisa para a gente ensinar o pessoal é a procurar na sua casa. Se tem planetas. Se tem planetas, aquela casa, dentre todas, vai ser mais relevante. Por quê? Porque os planetas são os agentes da tua personalidade. Então, vamos supor, se tu tiver o Sol naquela casa, aquela área da vida vai ser a mais iluminada. E ela vai carregar para ti o papel de um elemento central, porque o Sol é o centro do sistema. Então, aquela área da vida vai ter uma posição central para ti. Então, vocês identificarem no mapa de vocês qual a casa onde está o Sol é importante. Vai ser a área da vida mais central para vocês. Além disso, dá para a gente identificar a casa, a área da vida, né, que tem mais planetas. Porque as que não têm planetas, elas vão ter uma influência apenas do signo da cúspide e do signo complementar. Mas ou seja, as casas vazias também não são problema. É simplesmente uma área da vida que é explicada através do signo. Mas as que têm um signo e planetas, tem um pedaço da tua personalidade que está posicionado naquela área da vida. Então vai ser muito relevante. Vai ter um destaque no conjunto. De todas as casas com planetas, duas são mais importantes. Primeiro, a que tem o Sol, como a gente falou. E segundo, a que tiver mais planetas. Não se preocupem. Ter mais planetas significa ter 3. Né? Dificilmente tu vai ter uma casa com 5 planetas. Mas se tiver, abre o olho. Aquela área da vida ali vai ter uma forte importância no teu conjunto de personalidade. Mas se tiver 3, já é bastante. Sim. E se por acaso tiver 3 e o Sol, então aí é muito importante. É uma área... Pois não. Esse ban aí foi gaúcho, né? Claro. Eu sou catarinense, então dá para ver o sotaque aí bem forte aí do gaúcho. É que o Laerte, ele é um gaúcho tipo exportação, né? Os melhores a gente exporta. Então, tá até falando de você já, né? Mas é um gaúcho de exportação. A casa 5, eu esqueci de escrever aqui como vocês caracterizam na astrologia. Relacionamento 7. 5. Casa 7 é a da... Não, a 5. A casa 5, né, é a da exposição da tua imagem, é como tu lida com o lazer, como tu lida com os prazeres da vida, e como que tu te permites usufruir aquilo que a vida te dá. Por exemplo, conforme o planeta que tu tiver nessa casa, pode indicar que tu tenhas algumas travas, alguns bloqueios, para aceitar o que a vida te dá. E aí tu vai viver com certas restrições que às vezes tu mesmo te coloca, né? Inconscientemente. Isso se identifica no mapa, na casa 5. Mas vou correr procurar no meu mapa. Vou procurar correr no meu mapa. Mas pode ser o contrário, a pessoa pode ter um Sol, um Júpiter, uma Vênus, e aí ela vai ser uma bom vivã, né? A pessoa vai ter muita facilidade de curtir a vida, de se dar os prazeres, né? De aproveitar tudo que a vida lhe dá. Ou ela pode ser meio radical, pessoa que gosta de prazeres radicais, esportes radicais, ou que exagera um pouco quando quer se dar um agrado. Tudo isso a gente vê conforme o planeta que estiver situado na casa 5. Se não tiver nada, tudo bem, quer dizer que só o signo já vai explicar, né?
sim. Isso é a casa Ô, 5. Rafa, eu fiz esses dias, numa das tuas aulas, eu acredito que era das casas também, ou uma antes, eu notei algo assim, ó. Aí você depois vê se a minha linha de pensamento está correta ou não. Tu vai estudar aí a mitologia grega, eles tinham uma ideia de cosmos, como é em cima, é embaixo, e a gente é uma semelhança do cosmos, assim como ser humano e tal. É, é bem, dá para se entender muito bem isso. Eu fico pensando assim, eu vou dar o exemplo meu. Eu nasci no dia 21 de fevereiro de 1971. O Sol estava, a gente diz mirando para a constelação de Peixes, ou ela estava surgindo no horizonte? Ao contrário? Estava situado diante da constelação de Peixes. O Sol diante. Tá. Sol. Então, lá em cima, esses planetas todos estão em algum lugar. Eu tenho a impressão, tu já falou numa aula também sobre o karma, esse arranjo que é superior, que não é nosso, é uma inteligência superior que rege essas coisas. Então, o fato de eu nascer com aqueles planetas naquele local, não é eu que tenho a minha personalidade, eu tenho a impressão que foi feito um arranjo fora de mim para eu ser, para compor esta. Deixa eu ver se eu estou entendendo a palavra. Eu fiquei pensando assim, então, é como se fosse um fantoche. Eu me achei até um fantoche. Porque se o Júpiter está onde está, ele estava, aquele ano ele estava lá, as características que eu tenho é sobre a influência desse planeta, desse astro, desse Sol, desta Lua. É por aí que a gente pensa? Cara, excelente pergunta. É o tipo de pergunta que eu gosto de responder, porque tomara que todo mundo que esteja assistindo aqui sirva também essa. Porque é uma informação muito simples, mas é que muda toda a visão que a gente tem do negócio. Sim. Pensa assim, ó, o que é causa e o que é consequência. Por exemplo, o fato de tu teres nascido naquela data e com aquele arranjo, não é que tu recebas as influências dos planetas, né? E a ideia de fantoche, ela cabe muito bem, né? Porque se a gente pensar, até parece, né? Bom, mas eu sou um fantoche, no sentido de que eu nasci naquele momento, então eu tô condicionado por aquele arranjo. É super natural de pensar. Só que não é assim, é exatamente o contrário. E por isso que é tão boa a pergunta, porque ela nos permite responder algo muito que faz muita diferença. Não é a influência dos planetas, daquele arranjo, que vai condicionar a formação da tua personalidade. Mas o contrário. O arranjo dos planetas, ele é um indicador do que tu está trazendo. Ou seja, de onde vem a configuração de personalidade que tu trazes? Bom, se tu trazes ao nascimento e a partir do nascimento tu vais moldando ela conforme os eventos, o teu karma pessoal, as interações, o meio. São várias influências práticas, né, da tua vida. Mas ao nascimento tu não tem isso ainda. Então de onde é que veio? Por que tu vieste ao mundo ao nascimento com aquele pacotinho, com aquele código de barras, com aquele arranjo que já é o Laerte, mas é um arranjo que está zerado, não tem influência do meio ainda, não tem influência de evento nenhum, está zerado. Da onde vem isso? Obviamente vem de antes do teu nascimento. Então, de antes do teu nascimento, por isso que a lógica da astrologia é uma lógica, digamos assim, reencarnacionista. Porque ela considera a visão clássica do ser humano. Então, esse, nem vou entrar em pontos polêmicos, né? Mas é uma visão que a astrologia considera como arte e ciência clássica, ela considera a visão clássica antiga do ser humano, que é uma alma que está vindo passar por uma experiência aqui terrena, e essa experiência terrena, bom, ela vai ter um ponto zero, mas é um ponto zero da tua etapa terrena, não é o ponto zero absoluto. Então, antes desse ponto, tem muita história que já rolou. E essa história que já rolou são as tuas experiências pregressas, nas quais tu tivesse escolhas a fazer. Tu foste, como sempre, livre para escolher os caminhos. E dentro da consciência que tu tinhas, escolhesse os caminhos que tu escolhesse. E os caminhos escolhidos te levaram
a te construir como a personalidade que tu conhece. Ou seja, os caminhos que tu seguiste foram construindo quem tu és hoje. Então tu tiveste muito tempo no passado para construir isso. E aí quando tu construíste, quando tu chegaste, a consequência final é aquele ponto zero do teu nascimento. Então o mapa astral, ele te fala muito mais de passado do que de futuro. Porque ele te diz, olha, tudo que tu já viveste antes, tudo que tu escolheste, tudo que tu erraste e acertasse, tudo que tu tropeçaste, tudo te trouxe até aqui. E esse ponto mágico que a gente analisa, que é o ponto do teu nascimento, por que é aquele momento e aquele lugar? Bom, a inteligência superior que tu mencionaste, ela vai direcionando para que, bom, já que essa alma, que vai ser o Laerte agora, fez tudo que fez e aprendeu tudo que aprendeu e chegou nesse arranjo, quando e onde que esse arranjo vai ficar melhor representado? Ah, já sei, ó. Vai ter uma configuração do movimento da natureza que reflete esse arranjo bem. E para o Laerte vai ser no dia 21 de fevereiro de 71 em Sapucaia, em tal horário. Então, naquele momento, tá rolando lá o universo, o céu, os planetas, tá rolando tudo. Mas a inteligência da natureza vai ficar cuidando. Peraí, ó, essa alma aqui que chegou até esse ponto, ela tem que nascer, nessa etapa, no momento que melhor reflita o que ela está trazendo. Que momento é? Tem vários momentos possíveis, mas alguns são melhores que outros para representar o teu pacote, o teu código de barra. E de todos esses melhores, tem um que é perfeito, tem um que é exato. Esse aqui vai representar perfeito o que ele está trazendo. E aí esse momento é 21 de fevereiro de 71, tal horário, em tal lugar. Então, o teu local e horário de nascimento são a consequência de tudo que tu já aprendesse e viveste antes. Só que essa consequência, depois que acontece, ela pode ser lida. E ao ser lida, te ajuda a entender quem tu és, de onde tu vieste e para onde tu podes ir, se tu quiser. Sim, agora deu para compreender quando você fez, quando tu, né, você é de Santa Catarina, quando tu, ó, tem uma pessoa de Uruguaiana assistindo a gente aí, bem legal, a Lu. Um beijo, Lu. Olha só, quando tu falaste ali do mapa do meu sócio, você não conhece ele, e eu convivo com ele, mas como que você acertou? Se você não prevê o futuro, a astrologia não prevê o futuro. Ela diz o mapa que eu tenho, configuração e as características que eu tenho. Por exemplo, algumas características e algumas debilidades do signo de peixes. O que acontece? Quando você fala isso, eu disse, nossa, mas é real? Então está dizendo o presente, talvez o que eu trouxe do passado e como eu estou vivendo. Claro que luz e sombra dentro do ser humano é fácil de se trabalhar. Eu compreendo bem isso hoje, né? Tem debilidades que eu posso trabalhar. Talvez esse arranjo cósmico da inteligência que rege o mundo colocou também como algo para eu superar. Eu cheguei a pensar isso. E eu só trouxe a ideia do fantoche porque, poxa, então já foi caracterizado aí um arranjo, já foi, vamos falar assim, estruturado um arranjo para que eu nascesse e tivesse essa experiência humana aqui, de fato estou tendo. Sabendo disso, eu mudo algumas coisas, né? Várias aí, controle de ansiedade, devido a muita energia, e regulando essas coisas. Então, eu lembrei muito quando tu falaste do meu colega, eu disse, mas você nunca viu ele? Eu só te dei data de nascimento, o que mais? O dia que ele nasceu, aonde nasceu, só? Eu nem lembro o nome dele, mas eu lembro do mapa. Sim, eu gostei que eu falei, eu escrevi tudo que tu me disse, eu escrevi, ele, nossa, ele se espantou tanto quanto eu, né? De saber, poxa, como pode, eu fico também refletindo muito, como pode alguém ler o movimento dos astros, do Sol e Lua, consequentemente junto,
saber a personalidade de alguém. Para mim é incrível. Eu acho de uma inteligência um pouco maior ainda, né? É fantástico. Achei muito bacana isso que tu trouxe aí. Que bom, isso aí é o que eu quero levar para que as pessoas aprendam também, né? Porque é como um idioma, né? Então, todo idioma é meio difícil de tu aprender no começo, tu fala, tu troca, erra, mas depois tu aprende, né? E quando tu aprende Sim, é tão bom, né? É como se abrisse um universo novo, porque tu começa a falar com quem tu não falava, a entender o que tu não entendia, a te comunicar com o que antes era incomunicável. E agora tu consegue. Então, astrologia é a mesma coisa, né? Só que essa linguagem ela é falada o tempo todo pela natureza, através dos movimentos dos corpos celestes, né? Então, como tem sim. correspondência, tudo que está se movendo lá em cima tem correspondência com o que está rolando aqui embaixo. Aquele. Só que E está dentro da rolando gente, né? É. conosco. Então, cada momento da história, cada momento da linha do tempo tem um arranjo especial e único. A gente analisa o momento do nosso nascimento porque ele é especial e único para nós, né? Porque ele é o nosso início e a nossa característica, a nossa identidade. Por isso que a gente pode ler como é que é uma pessoa a partir da análise do seu momento de nascimento, né? Porque Sim. é uma ciência da natureza, em que a gente encontra que ele não é obrigado a ser exatamente assim, mas provavelmente ele seguiu boa parte das suas tendências. A gente lê Sim. as tendências e entende como é que ele é. Né? Sim. Eu tenho uma pergunta agora, dá tempo ainda de uma Dá pergunta? tempo, mandei, mandei. Ó, olha só, eu queria compreender, na tua aula, eu acho que é 5 ali, quando está relacionando 3 signos com os elementos, que eu faço essa relação há muitos anos, dos reinos, com o septenário, os setênios da pedagogia Waldorf, que eu também estou fazendo, que ele educa, né, o Steiner de 7 anos. Esses dias eu tive sobre os temperamentos, e eu vi uma live tua sobre os temperamentos. O que eu não consigo compreender, e pode dar uma esclarecida, meu signo é água, é peixes. O meu ascendente é ar. Às vezes a gente pensa assim, pô, vocês não vão brigar porque são elementos diferentes. Como é que é essa conjunção dentro do ser humano em geral? Pode ser qualquer outro exemplo aí. Mas tem a Lua também em Capricórnio. Capricórnio é o quê? Terra. Terra. Olha só, que loucura que eu sou. Esse jeito. Dá uma Mas explicada aí. isso é bom, Lerte, porque quando É tu dá uma bom? variada no elemento, né, tu equilibra melhor a personalidade. É bom, é bom. Ah, ah, Problemático, quando tu tem tudo no mesmo elemento, vem com o ônus e o bônus, né? Então, tu vem com as virtudes daquele elemento, tu vem com os problemas daquele elemento acentuados, né? Então, sim. quando concentra muito num só, seja qual for, tu tem um preço alto por aquilo, né? Que tu vem com todos os defeitos e todas as virtudes, né? Então ter espalhadinho assim é bom, dar uma equilibrada, dar uma variada, né? Mas então, olha só, a chave astrológica, ela faz uma leitura dos elementos um pouco diferente da chave clássica, que é a chave alquímica. Na chave alquímica, tu conheces como és um estudioso de filosofia, assim como eu, tu sabe que na filosofia, a maneira clássica, a gente trabalha o setenário, né? Dentro do setenário tem 4 elementos que têm correspondência com a personalidade humana. Uhum. Maravilha. Mas essa é uma chave possível, que considera determinadas propriedades dos elementos. E aí, através dessas propriedades dos elementos, tu vai associar o fogo, por exemplo, com a mente. Tu vai Uhum. associar o ar com o astral. E tu vai associar a água com a energia vital. E a terra com o físico, com a estrutura. Na astrologia, ela não é que um está certo e outro está errado. Ela vai considerar esses mesmos 4 elementos através de uma outra chave. E essa outra chave, ela considera outras propriedades dos elementos. Então, também está certo, mas é um outro ponto de vista. Então, nesse outro ponto de vista, considerando outras propriedades, o que tu tem no mapa astral de elemento água não vai falar da vitalidade, vai falar do emocional, vai falar do sentimento.
Porque a água, ela é sensível, ela se afeta, né? Ela reage a qualquer coisa do ambiente. Então, isso a gente vai observar nos signos de água. Os signos de água são os mais emocionais, emotivos, Mas sensíveis, eu né? não, mas eu não sou assim. Eu tô brincando. Pô, tu Também, tá. os peixes são os mais brincalhões também, né? Eu não. Ai, É, não vou chorar ao vivo aqui porque tem amigos assistindo aí. pois é, né? Os de peixe são os que têm esse coração puro a vida inteira, né? Carregam algo de criança, algo de bondade para sempre, né? Então, isso são os signos de peixe, como, por exemplo, os signos de água, por exemplo, peixes. Mas isso é uma parte. Tu mencionaste, tu tem o Sol em signo de água e tem um ascendente em signo de ar. Então, o ar, ele vai ter outra propriedade que a astrologia vai valorizar nele, né? Que é o racional, né? O gosto por aprender e o gosto por mover-se. Então, esse teu lado dinâmico, de estar sempre em movimento, muita energia, gosto por movimentar-se, por viajar, por deslocar-se, por conhecer gente nova, interagir com as pessoas e entendê-las, trocar, aprender e ensinar. Teu lado professor, em boa parte, é pelo teu ascendente em ar, né? Que gosta de aprender e ensinar. Mas é reforçado pelo peixes que gosta de oferecer o que tem, gosta de partilhar o seu, pela característica emocional da água, que é doar, da generosidade do peixes, né? Ou seja, ele gosta de servir, ele gosta de se sentir útil para o próximo, entende? Então, tudo isso dentro de um astral, uma constituição um pouco mais pragmática, trabalhadora, esquemática, que é da Lua em Capricórnio, que é Terra. Entende? Então, os elementos na astrologia, eles valorizam certas propriedades, que não são únicas, né? É na chave astrológica, o ar é a razão, é o movimento, né? E não o emocional, como é na outra chave. O emocional Que, vem do inter... elemento água. que interessante, claro, estudando. Lá, na pedagogia Waldorf também é pela astrologia. E aí batia como que eu vou fazer esta relação para entender? Agora tu deu uma boa esclarecida. Mas fala um pouquinho do signo de Capricórnio aí, com esse elemento terra. Só para conhecimento. O signo de Capricórnio, ele é representado, como tu falaste também na importância dos mitos e dos símbolos, né? O animal que simboliza cada signo é muito importante, porque o comportamento desse animal fala bastante sobre o nativo, né? Então, não só a pessoa que tem Sol em Capricórnio, mas os aspectos fortes de Capricórnio normalmente vão aproximá-lo, né, do comportamento do cabrito da montanha, né? O que é o cabrito da montanha? É aquele bicho que ele sobe a montanha, mas um pezinho depois do outro, tem aquelas perninhas finas, fortes, e que ele vai achando o lugar com uma paciência, com uma tenacidade imparável, né? E ele vai subindo a escarpa rochosa mais íngreme, e ele sobe, devagar e sempre. Então, esse comportamento do cabrito da montanha, né, explica o Capricórnio obstinado, muito perseverante, muito ligado ao trabalho, né? Ou seja, o Capricórnio gosta de trabalhar, gosta de ser produtivo, gosta de se sentir útil, né? E gosta das coisas práticas, das coisas esquemáticas, né? Aquilo que ou é ou não é, né? Gosta das coisas palpáveis. Então, esse pragmatismo e esse gosto pelo trabalho, por ser produtivo, por se sentir útil, é típico, né, de quem tem Sol em Capricórnio, Lua em Capricórnio, né? Essa objetividade naquilo que é necessário, né? Isso é do Capricórnio, né? Em linhas gerais, né? Uhum. Muito bom. Eu posso sugerir um programa para ti, porque eu assisto praticamente todos os dias tuas lives. Às vezes eu estou trabalhando e não consigo. Por favor, Tu claro. pode fazer o programa Leão em Peixes, ou Peixes em Leão, ou o programa Leão e Peixes. Olha, pessoal, é porque Oh,
o Rafa é leonino e eu sou pisciano. Olha só o egoísmo aí. Não, não, vamos. Com certeza, a gente ainda vai fundar uns programas novos, com certeza. Tem muita Eu novidade queria, vindo por aí. eu queria que tu me convidasse mais, mas aí eu vou ter meu mapa astral impresso, porque agora eu comprei uma impressora e eu posso imprimir. Antes eu não tinha como. Com certeza, meu cara. A gente vai agora, no programa Mercúrio em Virgem, a gente está. Tu sabes, né, que a gente fez um novo lançamento, o curso agora está acessível a várias pessoas novas, né? Então nós vamos Sim, ter vários estudantes de astrologia que estão começando, né? O curso que tu já está avançado, tem o pessoal sim. que vai começar agora. Inclusive, chegou a Yara aqui, é uma delas, né? E esse Ah, sim. pessoal, nós estamos preparando para montar uma turma para assessorar essa galera. E essa turma vai ser muito cuidada, né, com muito carinho, para nós acompanharmos o aprendizado astrológico deles. E essa custódia, e até acho que tu não está sabendo, mas o pessoal da turma anterior vai ser convidado a ter esse mesmo suporte, né? Para a gente Oh, acompanhar o aprendizado de vocês, né? Agora que eu coisa lembrei, boa. tu é da turma anterior, ó, tu é da turma Sim. anterior e das outras, né? Como é que é? Eu sou da primeira turma de Porto Alegre, de 1812, lembra? 2012, até é VIP aqui nos meus cursos, já é VIP, né? E o que acontece? Dessa forma, a gente vai poder interagir e atender com um número maior de pessoas. E essas pessoas vão ser convidados frequentes, porque eles vão ter perguntas, porque estão estudando comigo. Então, eles vão vir aqui para poder participar, enriquecer o Mercúrio em Virgem aqui, né? Para que a sua pergunta pode ser a de vários, né? Então, eles vão ser convidados frequentemente. Então, fica sabendo Ah, que tu é um aham. deles. Certo, certamente. Então tá, dá tempo da última? Última, pode mandar, pode mandar. Eu queria que tu me falasse da casa 9, mas eu não lembro o planeta que eu tenho. Mas eu lembro que numa live tua também falou de uma pessoa do Chaplin. Eu adorei, até eu interagi ao vivo, porque eu sou fã dele há muitos anos, né? E eu não lembro o que tu falasse ali, mas enfim, se tu falar da casa 9 eu vou lembrar. Com prazer, Como? cara. Para nós que temos uma relação muito séria, né, com a filosofia, costumo dizer que a casa 9 é a casa da filosofia. Por quê? Porque ela indica a nossa relação com os altos ideais. Ou seja, qual o sentido do que nós fazemos e vivemos? Qual a razão de nós sermos como somos e das coisas? Qual o sentido de tudo? Isso é indicado. Como nós lidamos com isso vai ser indicado pelo que há na nossa casa 9. Então, conforme o signo da casa 9, a gente vai entender como a pessoa lida com essas questões existenciais, filosóficas, como que ela lida com os seus valores na condução das suas ações. E conforme os planetas que ela tiver, se são mais ou menos, se é o Sol, se é a Lua, se é o Nó do Norte, ela vai entender o grau de relevância que esses assuntos têm no seu conjunto de vida. Então, tem gente que nasceu para filosofar, para questionar, para investigar sobre os mistérios, sobre. Tem gente que não dá bola para isso, né? Tem gente que não está nem aí, acha estranho, acha papo de louco, né? Falar dessas coisas, ou acha uma perda de tempo. E outros veem que isso deve estar nas entrelinhas de tudo que elas fazem. Normalmente, quem tem a casa 9 relevante no seu conjunto de mapa é, é inclinado a expressar essa busca através do ensino. Então, a gente fala que conforme os aspectos da casa 9, tu podes identificar uma vocação de professor, né? Eu não recordo agora do teu mapa. Na próxima que a gente fizer junto, a gente vai ter ele à mão, né? Impresso, né? Vai ter a mão. Mas eu recordo. Aguardem, pessoal, porque o pessoal está pedindo muito aqui, meus fãs aí do Instagram, então aguardem, Com aguardem. certeza. Haverá repeteco aqui nessa hora. Sim. Mas eu lembro de ter lido que na tua casa 9 tem aspectos relevantes que reforçam a tua natureza de professor, né? Então, tu teres tanto amor pela pedagogia, pelo ensino,
tu teres algo muito vocacional de tu quereres transmitir tudo que tu aprendes, isso é fortemente apoiado na tua casa 9. Né? É corroborado pela tua natureza generosa de peixes e pela tua fácil comunicação de ascendente aquário. Mas a casa 9 tem um peso forte. Eu mesmo tenho a casa 9, é a casa mais lotada de planetas que eu tenho. Né? Então também partilho dessa mesma vocação. Né? Então, basicamente é isso. A casa 9 é o sentido. Então, para eu concluir, eu digo para o pessoal que está assistindo e os que vão assistir na gravação, e vale a pena fazer o curso, porque, claro, a gente escuta uma live, é uma coisa, mas estudando ali, você vai dando passo a passo o que é a casa, o que é o símbolo dos planetas, qual é o mito. A dos mitos eu adorei. Eu não tinha ideia o que era o Áries, o que era o Capricórnio, não tinha ideia. Gêmeos, Leão, é muito incrível, e aí vai juntando com os mitos. E recentemente eu vi a palestra do Brasil Norte, lá de uma escola de filosofia de Brasília, sobre a frase "conhece a ti mesmo". Então ela destrincha desde oráculos de Delfos e os mitos presentes ali. Eu lembrei da tua aula, então não tem como não relacionar, porque é a mesma coisa, né? Então eu agradeço aí e vou me empenhar para fazer o curso rápido, para pegar a segunda parte do curso. Não tenha pressa. Olha só, o Diogo, da nossa sempre impecável produção aqui, está nos lembrando um detalhe importante, né? Que geralmente pessoas com a casa 9 forte fazem várias vezes a leitura do seu mapa astral, porque buscam aprofundar. Isso é verdade. A pessoa que tem esse senso investigativo, por que ela faz várias vezes? Porque ela descobre que quando ela repete, ela reitera. Na verdade, é uma reiteração, né? A gente está aprofundando. Sim. Então, isso é o verdadeiro espírito investigativo, que normalmente quem tem a casa 9 forte vai apresentar. Né? Então, deve ser o meu caso, eu não lembro, que pena. Mas eu prometo pelo pessoal, telespectadores, não fiquem ansiosos, terá outro. O Rafa vai me convidar novamente e a gente vai fazer. Estão curiosos, Rafael? Estou curioso. Só se fala noutra coisa, é Joinville, Santa Catarina, toda lá, te traz teu mapa. Não, na próxima. Até para deixar curioso, né? Para lotar o Instagram aí. Então já vamos marcar a data da próxima logo. Já vamos conversar para ver. Marca que eu... não vai marcar agora, ao vivo? Não, melhor olhar a agenda antes. Tu tá com bastante trabalho, né? Eu tenho só isso, Rafa. Tenho mais coisas, mas eu sei que o tempo é curto. Mas muito obrigado, Laerte. Trouxeste questões muito relevantes, com certeza enriqueceu aqui o nosso programa Mercúrio em Virgem. E só respondendo a tua primeira pergunta lá da abertura, o programa Mercúrio em Virgem tem esse nome porque é um aspecto do mapa que indica uma mente muito curiosa e que gosta de detalhes. Então, a gente deu o nome desse programa, o nome do programa para esse aspecto, porque a ideia é apresentar detalhadamente, né, as minúcias do mapa que a audiência me trouxer. Então, a audiência do nosso programa traz questões, dúvidas gerais sobre astrologia e me dá a oportunidade de explicar detalhadamente, tirar as dúvidas ao vivo e assim podermos todos partilhar um pouco, né, desse conhecimento astrológico. Por isso que é Mercúrio. Mercúrio até eu sabia, o mensageiro dos deuses, mas Virgem eu não entendi. É detalhado, então aquele minucioso. É a posição, é o signo para Mercúrio que mais o torna detalhista. Por isso que a gente procura aqui ser bem detalhista na explicação dos mapas. Tá? Rafa, foi um privilégio ter estado contigo hoje. Igualmente, Laerte, meu querido amigo de tantos anos, muito obrigado pela generosidade da tua participação e com certeza nos reencontraremos aqui em breve, com mais perguntas inteligentes para a nossa audiência. Tá bom? Tá bom. Grande obrigado, abraço. Irmão. Abração. Tchau, Diogo. Tchau, pessoal que está assistindo aí. Tudo de bom. Uma boa tarde a todos. Obrigado por ter trazido teus fãs aqui para nós. São muitos. Imagino. Tchau. Até mais. Abração.